Eu queria tocar com vocês nesse vídeo sobre a contratação do Leandro Zago pelo Fortaleza. Eu não falei ainda desse assunto, eu preciso falar desse assunto, gente. É uma questão de honra poder falar e precisar falar desse assunto aí. A contratação do Leandro Zago pelo Fortaleza por vários motivos, né? Vários motivos. Acho que o principal deles é porque eu estou falando sobre um casamento que pode ser perfeito, né? Um casamento de um clube que hoje é sinônimo de organização, respeito ao trabalho do profissional, com um profissional que, na minha opinião, nunca foi respeitado como merece. Nunca teve devido respeito pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, pela postura, né, que ele sempre apresentou. Então, acho que o Zago vai para o clube correto, esse clube busca também o profissional correto, daí a possibilidade de um casamento perfeito. Todo mundo já sabe da contratação do Zago, né, muitos vídeos, muitas informações circularam aí quando ele foi contratado, oficialmente foi noticiado aí, né? Esse vídeo demorou um pouco para ser feito em virtude de algumas questões, mas eu precisava falar disso, né? Evidentemente que preciso, antes de quaisquer coisas, né, falar que este vídeo tem um patrocínio aí, permita-me em delicadeza até, né? Porque eu tô falando de uma coisa muito importante aqui, que é essa contratação do Zago, mas eu também preciso falar aqui do trabalho, do patrocinador, aqueles que dão força aqui pro meu trabalho. Então permita-me, em delicadeza até, de poder falar aqui que este vídeo tem um patrocínio do OneFootball, que só não é mais indelicado porque eu estou falando do OneFootball, né? O OneFootball é de fato espetacular, espetacular. Quando a gente fala, por exemplo, de seriedade, né, a seriedade do profissional Zago, né, acho que cabe muito bem a gente falar também aqui do OneFootball. Para quem não conhece ainda, é esse aplicativo aí que você pode baixar no seu celular de graça, completamente de graça, e que vai te dar inúmeras novidades, né? Por exemplo, várias ligas do futebol europeu, elas vão voltar, tá, gente, depois da Copa do Mundo, porque no futebol é assim. Todo mês você tem uma novidade. Este mês a novidade, a grande novidade é a Copa do Mundo. Se você quiser ficar por dentro de todas as informações sobre as seleções que estão no Catar, essa etapa decisiva que está chegando aí, também os Jogos do Brasil, o Jogo do Brasil, até Jogo do Brasil, gente, notícias sobre a seleção brasileira, né? Jogos em tempo real, quaisquer coisa, gente, todas as novidades que lá do Catar, você pode acompanhar aí na tela do seu celular através do OneFootball. Não baixou ainda? Use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você baixar. O OneFootball, gente, não há por que você não ter. A Copa do Mundo não é a mesma coisa sem este aplicativo. Eu tava dando uma olhada aí, né? Eu tava olhando as coisas pelo Google e tal. Eu tava até pesquisando em TVs aí internacionais e tal. Não é a mesma coisa, gente. Não é igual ao futebol. Não é igual. No futebol é tudo lá, pá, você tem lá toda a qualidade ali, imediatamente, pinta a notícia, tá lá no futebol, né? É impressionante. E ó, tem mais uma coisa aí, o Fortaleza tá especulando jogadores aí e tal, você pode pegar o nome e colocar no aplicativo, lá na pesquisa do futebol, que ele vai te entregar, inclusive, a última temporada do jogador atualizada. Não baixou ainda, né? Por favor, né? Use o link que está na descrição do vídeo, então. E no comentário fixado e baixa o futebol aí, tá bom, gente? Fechando o parênteses, então, voltando a falar do professor Leandro Zago. Eu não gosto muito dessa história de professor, né? É mania que o jogador tem de chamar todo técnico de professor. Por quê? Porque poucos são professores, gente. Poucos ensinam. É essa a verdade. Poucos ensinam. Poucos, na verdade, têm essa capacidade para ensinar. Poucos, inclusive, são aqueles alunos que precisavam sair do EJA, né? Precisavam voltar para aprender alguma coisa, porque não sabem. Existe um erro na percepção sobre questões do futebol. Um desses erros acredite que a pessoa que foi um profissional do futebol, ele entende tudo de futebol, né? Então o cara foi jogador, então ele sabe tudo. Ele sabe, evidentemente, dentro de campo ele foi um jogador, tal, ali ele pode saber muito mais do que muita gente que não jogou. Mas quem falou, quem assegura que essa pessoa ele tem todo o entendimento, por exemplo, como técnico de futebol, como gestor de futebol, só porque ele foi jogador de futebol? Quem falou que ele não precisa, por exemplo, de preparação, né? Então aqui no Brasil a gente tem essa mania de achar que o cara, por ter sido jogador, aquela realidade que ele teve ali, aquele empirismo todo, aquilo basta, aquilo é o suficiente para que o jogador vire um grande técnico. E muitas vezes ele não é um grande técnico. Acontece que, algumas vezes, o cara que foi um jogador se torna um bom técnico, né? Sim, isso acontece. Inclusive, jogadores que não eram bons, né? E que viram bons técnicos. E essa também é uma prova que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada a ver com a outra. Mas o cara é chamado geralmente de professor. Faz parte da cultura, faz parte também da mentalidade do jogador e tudo mais. Por que você está falando tudo isso, Josa? Eu estou falando tudo isso, gente, porque se tem alguém que pode ser e deve ser chamado de professor, é o professor Leandro Zago. É isso mesmo. O Zago é um estudioso, gente. O Zago é um cara muito sério.
É um cara que foi campeão, inclusive, pelo Sub-17 do Galo. Teve passagem também pelo Corinthians, né? Se não me engano, agora me fala a informação, né? Mas é o Palmeiras também, passou pelo Palmeiras, se não me engano. Eu tô falando não me engano porque, na verdade, assim, eu acompanhei alguma coisa no Corinthians e no Galo muito, mas eu não tenho muito essa informação. Eu acho que foi também pelo Palmeiras, permita-me cometer essa indelicadeza com vocês aí, tá bom, gente? E ele treinou aí o Botafogo, levou o Botafogo, ficou em sexto lugar no Campeonato Paulista. O Botafogo aqui de São Paulo também foi com o Botafogo para a Série C, né? Por que o Zago não é um técnico hoje, na minha opinião, ele é um técnico para chegar em qualquer grande equipe e começar um trabalho ali como auxiliar técnico que seja, né? A depender da equipe, como técnico mesmo. Ele tem um perfil, por exemplo, hoje, para ser um técnico, sim, de uma equipe do meio de tabela para baixo, né? Para ser um técnico de uma equipe ali que está lutando por vaga na Sul-Americana, a depender da situação, até mesmo de Libertadores. Mas eu pontuo isso por quê? Porque eu sempre sou favorável àquela ideia de que estágios são necessários, né? Eu fui contrário, por exemplo, à contratação de um interino para ser técnico do Corinthians. Eu acho que um técnico precisa viver certos processos, né? Então, acho que ele pode e deve ser perfeitamente técnico de um clube como um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, um Flamengo, né? Mas eu acho que neste momento ele precisa passar, por exemplo, por um clube aí de meio de tabela, tal. Acho que até o professor Antônio Zago, que é um cara muito sério, né, e coerente, deve ter o mesmo entendimento que eu. Não é desapreciar o Zago, falar que hoje ele não seria um técnico que eu indicaria para o Flamengo, né? Quer saber? Quer saber? E aí não é desapreço a Fortaleza, não. A gente tá falando de processos no futebol. Sabe quando o Anderson Moreira chegou no Fortaleza? O Zago, por exemplo, poderia ter chegado no lugar dele, né? Agora, e este Fortaleza agora, Josa, do Vojvoda? Agora não. Agora, o Fortaleza, assim, pulou muitas etapas, né? E o Fortaleza daqui a um tempo, talvez, né? Talvez ele pode começar um trabalho aí no Sub-20, caso o professor Vojvoda um dia saia, por que não? Ele já estará no clube, já está ambientado com o clube, com as situações do clube, não vejo nenhum grande problema nisso não, né? Agora, por exemplo, chegando para a base, ele chega para a base, gente. Isso mostra também como ele é sério, por quê? Porque tem muito treinador aí que não aceitaria essa parada aí, né? Eu fui técnico aí de um time profissional aí e tal, ficou em sexto lugar no Campeonato Paulista e tal, aquela coisa toda. Por que eu vou aceitar trabalhar na base de um clube, né? Bom, primeiro ele aceita porque ele não é besta, né? Não é bobo, né? Ele sabe perfeitamente o que é o Fortaleza hoje. Segundo, porque ele tem essa humildade, ele tem essa seriedade na carreira dele, ele tem essa percepção do quão os processos são importantes também para um profissional do futebol, né? E acho sinceramente que hoje ele não é muito mais conhecido, e acho sinceramente que hoje ele ainda não treina uma equipe grande de futebol brasileiro, por causa da demagogia que existe no futebol brasileiro, né? O Zago é um profissional que, em virtude da sua percepção de algumas coisas ali, né, a maneira como ele encara algumas situações, provavelmente ele acaba não caindo muito no agrado de alguns dirigentes. Eu falo isso por quê? Eu falo isso porque eu conheço muito bem dirigente no futebol brasileiro, meus amigos. Muito. E quando eu sento com eles, eu preciso de poucos minutos para conhecê-los. Quando começam a falar, é sempre assim, né? É sempre no almoço ou no jantar, aquela parada lá, e tem lá um staff do grupo. Nunca vai um sozinho, né? Vai sempre um grupo ali e tal. É normal, querem me conhecer também. É impressionante quando começam a conversar, é sempre a mesma conversa. Eu sei o que vão falar, o que pensam. É impressionante, gente, em muitos aspectos, em muitos momentos, inclusive. Até a maneira de pegar no talher é igual. E geralmente as ideias não batem. Josa, por que você não trabalha no clube e tal? As ideias não batem. Nunca batem. Não querem nunca reformulação. Não querem nunca ideias novas. Querem viver no mundinho dos anos 70, 80, né? Não querem novidade pro clube. Eu, sinceramente, modéstia à parte, gente. Eu que já fui consultado, já prestei assessoria ali para um processo de um clube argentino que fez um trabalho muito bom de contratação de estrangeiros. Eu diria para você, sinceramente, modéstia à parte, né? Que as ideias não batem, não é por causa de mim, não, é por causa deles, né? Então eu acho que em virtude desse contexto no futebol brasileiro, um cara como o Zago ainda não é uma figura muito mais relevante como profissional no futebol, né? Muito mais conhecida. E é por isso que eu falo do casamento perfeito. Porque é um técnico que, né, pode chegar agora, pode ser muito bem recepcionado nesse clube que é o Fortaleza, porque o Fortaleza é diferenciado e pode permitir a ele que consiga ali jogar suas ideias ali para a base do Leão. Ele chegou para o Sub-20, como a gente sabe, né? E acho que isso é um acerto, assim, descomunal do Fortaleza, gente, sem nenhum exagero, né? O Fortaleza está agora
priorizando definitivamente a sua base quando contrata alguém como o Leandro Zago. Né? Eu não conheço o trabalho dele pessoalmente, deixo claro. Eu nunca visitei o trabalho dele, nunca fui no local onde ele trabalha para ver como é que é. Né? Não tenho essa informação visual de ver como as coisas funcionam. Já vi a coisa o jogo funcionando dentro de campo. Né? A maneira como pensa as alterações, tudo isso eu já acompanhei, mas eu nunca vi de perto, né? Então deixo isso claro para vocês. Não conheço também pessoalmente o Leandro Zago, mas ele inspira em mim muita admiração, muita. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito feliz por ele também, por inspirar em mim essa admiração e esse respeito, né? Acho que ele chega num clube que vai fazer muito bem para a carreira dele, mas eu acho que não é somente isso. Acho que ele também vai fazer muito bem para Fortaleza. Então, em virtude disso, acho que foi sim um casamento perfeito. Uma grande vitória aí do Leão, que buscou no mercado um profissional espetacular, que pode fazer um trabalho sensacional aí na base da equipe. Né? E esse é o primeiro grande sinal. Já tivemos sinais, mas para mim esse é o grande sinal, tá? De que Fortaleza realmente vai se voltar para a valorização absoluta também da sua categoria de base. Então, parabéns ao Leandro Pissi por essa contratação, parabéns ao professor Leandro Zago, né? 41 anos de idade, muito tempo de carreira pela frente, vai ser certamente um grande profissional no futebol brasileiro, e Fortaleza, na minha opinião, vai ser o primeiro clube no Brasil que vai dar para ele as maiores condições para que ele consiga fazer esse trabalho e se notabilize como um dos maiores técnicos aqui do nosso Brasilzão. É isso, gente? É isso.